Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês aí. Meu nome é André Queiroz e vamos dar início aqui ao nosso curso. Na verdade, não é nosso curso, a nossa jornada em processo penal. Minha ideia aqui é gravar para vocês, estou na minha casa, gravar para os senhores toda a matéria completa de processo penal, abordando os principais pontos, abordando jurisprudência, abordando doutrina e em alguns momentos, inclusive, abordando algumas controvérsias a respeito dos pontos mais importantes de processo penal. É óbvio que aqui nós não temos a pretensão de esgotar o assunto, porém abordar tudo aquilo que é necessário para que você vá bem na sua prova. Maravilha? Então aqui na verdade é uma jornada que nós vamos inclusive caminhar juntos. Nós vamos caminhar juntos para que você passe no teu concurso, para que você realize teu sonho em todos os aspectos, ou na prova da OAB, ou na própria polícia, ou na próprio tribunal, juiz, promotor, delegado, defensor público, não é isso? Agente de polícia federal, delegado federal, qualquer concurso que você se prepare basicamente, minimamente para isso. Maravilha? Vamos abordar todos os assuntos, todos, e nossas aulas vão ser divididas por temas. Vai saber o tema especificamente, inclusive com material de apoio para você. Então você vai ter material de apoio, que inclusive é esse aqui, não é isso que eu vou deixar para vocês. Você vai ter a jurisprudência comentada aqui, a jurisprudência em PDF para vocês, não é isso? E todo o material que você precisa, ok? Basta acompanhar, é isso que não vai ter como não passar na prova. Inclusive, depois, podemos inclusive fazer um módulo avançado só das questões controvertidas, a questão dos autores, posição específica de alguns autores. O material já está pronto para vocês. Maravilha? Então vamos dar início aqui ao nosso curso de processo penal. E a primeira questão que nós devemos falar são os princípios constitucionais processuais penais. Tá? De cara, já indico para os senhores o livro do Luiz Gustavo Grandinetti. Grandinetti, muito bom o livro dele, o Grandinetti, a respeito dos princípios constitucionais processuais penais. Então vamos conversar sobre alguns princípios que estão na Constituição e que têm decorrência para o estudo do processo penal. O que é um princípio? Princípio é um postulado, é um pensamento norteador de algo. Então princípios são postulados básicos, não é isso? Postulados que norteiam o estudo de algo. Inclusive, os princípios estão definidos na Constituição. Não é isso? Que é a nossa lei maior, a nossa carta básica de estrutura do Estado. Então, na verdade, nós vamos estudar alguns postulados, se eu não estiver errado, os 25 postulados que estão definidos na Constituição, que servem como princípios estruturantes do nosso Estado de Direito. E o primeiro princípio é o princípio da legalidade. E de cara, você sabe, né, isso que sabe muito bem, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Não é verdade? Então, qual é a ideia que a gente tem que ter aqui? Não é isso? É o princípio mais relevante, não é isso? Lá de 1789, na Declaração dos Direitos do Homem, não é isso? Ninguém poderá ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por esta prescrita. Entenda que o princípio da legalidade é uma noção que você tem de garantia que você tem em razão de proteção em face do Estado. O princípio da legalidade nada mais é do que uma decorrência lógica do princípio democrático. Por quê? Um Estado só é democrático e não autocrático. Eu só não tenho no Brasil, em qualquer país, uma autocracia, um Estado totalitário, porque o princípio da legalidade me dá garantias de ação contra o Estado. Eu só sei que eu só vou poder ser preso se eu realizar um crime que está definido na lei. Eu sei também que eu tenho o devido processo legal. Quer dizer, a regra processual tem que estar estabelecida na lei. Se eu cometer um crime que está definido na lei. Inclusive, eu vou falar para os senhores, né, o tal do garantismo penal, eu vou conversar mais à frente um pouquinho, que eu tenho os 10 axiomas do garantismo penal. Tá? De Luiz de Ferraioli, que visualizou isso ao extremo. Eu não chego a esse extremo, mas nós vamos entender os pontos basilares dele. Uma coisa é certa que você vai ver comigo, só vai ter crime se tiver definição na lei. Tá claro? Em razão do princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Está no artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Está claro?
Então esse é o princípio da legalidade. André, a legalidade é um limite constitucional imposto ao Estado para evitar abusos estatais? Com certeza. Então uma regra que eu tenho, é um princípio que eu tenho de garantia em razão do excesso em face do Estado. Perfeito? Você estuda em direito administrativo, inclusive alguns cursos meus de exercício, não é isso? Que a discricionariedade do Estado é a liberdade dentro da legalidade. Então o Estado é discricionário quando ele age dentro da legalidade. Toda discricionariedade fora da legalidade vira arbitrariedade. E a partir do momento que eu chancelo a arbitrariedade, eu não vivo mais num Estado democrático, mas sim num Estado autocrático. Perfeito? Tranquilo? Então a legalidade é inegavelmente um limite constitucional ao poder do Estado para não punir arbitrariamente seus indivíduos, né, impedindo que não haja só agir, senão em virtude de lei. Tá claro? O que é importante falar no princípio da legalidade na minha matéria é que fica atento no artigo 22, inciso 1º da Constituição. O artigo 22, inciso 1º, diz que a competência é da União em legislar sobre processo penal. A competência é da União em legislar sobre processo penal. Dá uma olhada lá no artigo 22 da Constituição. 22, inciso 1º, tá pequenininho, né? Eu vou aumentar isso aqui. Olha o que fala o artigo 22, inciso 1º, tá? Compete privativamente, eu sei que tá pequeno, privativamente a União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual. Então cabe, né, isso ao direito processual, legislar sobre o quê? Sobre a questão de processo. Maravilha? Vamos seguir. Olha, na esfera processual, penal, o princípio do artigo 5º fala lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Não é isso? Então eu tenho o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão... ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, isso não é em virtude de lei. E na esfera jurídico-penal, processual penal, artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Então ele fala de crime, ele fala de pena. E já é interessante, para se impor uma pena, só quem comete crime, e para impor uma pena tem que ter o devido processo legal. Então eu vou falando para os senhores que nós vamos estudar aqui, que é o processo penal, que é um instrumento que um Estado democrático se utiliza para impor uma pena quando a pessoa comete crime. Desde que ele seja garantido contraditório, ampla defesa. Então o cara já vai tendo essa ideia. André, o que é o processo? Olha, processo é um instrumento que o Estado se utiliza para impor uma pena quando a pessoa comete um crime e o crime tem que estar definido na lei. Por que tem que estar definido na lei? Porque é uma garantia que eu tenho em face do arbítrio do Estado. Porra, bacana, né? Tá claro? Beleza? Então não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Esse princípio tem abrangência ampla, estabelece que os comandos jurídicos devem ser realizados por regra normativa geral. Sendo assim, acaba que todos os comportamentos humanos estão submetidos ao princípio da legalidade. Se liga que para um agente privado, particular, eu posso fazer tudo menos aquilo que a lei me proíbe. André, o que diz o princípio da legalidade para um agente particular? Significa dizer que você pode fazer tudo menos aquilo que a lei te proíbe. E para o Estado? Lá no artigo 37, inciso 2º, artigo 37, caput da Constituição. Então se liga no artigo 5º, inciso 2º da Constituição, que é chamada legalidade ampla. Você pode fazer tudo menos aquilo que a lei te proíbe. E o artigo 37 caput, que fala do princípio da legalidade na administração pública. Significa dizer que a administração pública não pode fazer nada, apenas o que a lei permite. Então se liga no artigo 5º, inciso 2º. Você pode fazer tudo, menos aquilo que a lei te proíbe. E no artigo 37 caput, legalidade administrativa. A administração pública não pode fazer nada, só aquilo que a lei te permite ou autoriza. Maravilha? Perfeito? Esse é o princípio da legalidade. E aí, você vai para o princípio da igualdade, que é o segundo princípio, que ele fala o seguinte, artigo 5º, inciso 1º. Todos são iguais perante a lei em direitos e obrigações. Aqui eu não vou conversar com vocês sobre a igualdade formal, igualdade material e as ações afirmativas. Igualdade formal é tratar os iguais de forma igual. E a igualdade material?
Olha, é tratar os iguais de forma igual, porém é tratar os desiguais de forma desigual. Para quê? Na medida da sua desigualdade. Para quê? Para reduzir a desigualdade. Então eu tenho que tratar homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, sim ou não? Claro. Tá claro? Agora, André, eu tenho que tratar os desiguais de forma desigual? Perfeitamente. Mas que desigualdade? Na medida da sua desigualdade. Para quê? Para reduzir a desigualdade. Estou entendendo, André? Me dá um exemplo. É o exemplo do imposto de renda. Se você ganha até X, você vai ser isento. E o cara que ganha muito dinheiro, ele vai pagar mais imposto de renda. Pois, André, não é um tratamento desigual? É. Só que eu vou tratar as pessoas desiguais na medida da sua desigualdade. Para que isso? Por que ele paga mais? Para reduzir as desigualdades. Que desigualdades? Desigualdades sociais. Está claro? Então, na verdade, mas homens são iguais? Sim. Mas tem homem que é diferente economicamente? Sim. Então, esse cara que ganha mais vai pagar mais, vou tratar de forma desigual para quê? Para reduzir essa desigualdade. Simples assim. E as ações afirmativas, que é tratar as pessoas iguais de forma desigual. André, é justo você tratar pessoas iguais de forma desigual? A depender do critério, sim. Tá claro? Que são as ações afirmativas, por exemplo, cotas. Está claro? André, você é contra ou a favor da cota? Ninguém pode ser contra a cota. O que você pode ser contra é o critério diferenciador da cota. Se a gente conversa outro dia, em outro momento, o que me importa é que o princípio da igualdade tem que ser observado. Obviamente, nem todas as pessoas têm a mesma condição, nem estão no mesmo nível econômico e social. Tá claro? Então, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos prevê todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça. Dessa forma, existe o chamado o quê, gente? Isonomia processual. Eu quero que você entenda que uma decorrência do princípio da igualdade no processo é chamada isonomia processual. André, o que é isonomia processual? Palavra mágica. O tratamento que o Estado vai dar às partes tem que ser equivalente. Se liga que em processo penal, eu tenho que falar sobre isonomia processual. Significa dizer que o tratamento que o juiz vai dar às partes tem que ser equivalente. Não falei igual. Equivalente. É o chamado paridade de armas. Olha que interessante. André, o que é igualdade entre as partes no processo? Isonomia processual. Ah, tem que ser tratado de forma igual, certo ou errado? Errado. Porque eles são tratados de formas diferentes. Porém, as armas que eu tenho que dar tem que ser equivalentes. Não entendi, explica. Você não percebeu que o réu é presumido inocente? E o promotor é presumido culpador? Quer dizer, o réu é presumido inocente. É uma arma que ele tem. Por outro lado, eu tenho que dar uma arma para o Estado, que é o quê? É o aparato estatal para demonstrar a culpa dele. Você não percebeu que muitas vezes, não é isso? O réu, ele contrata um advogado só, que tem um escritório pequenininho? Contrata um advogado, tem um escritório pequenininho. Aí você pensa, caramba, eu tenho um Ministério Público me acusando. Porra, um Estado. O cara recebe subsídio caro, alto, tem as CRAs, tem todos os órgãos administrativos que auxiliam o Ministério Público. Porra, o Ministério Público é forte pra cacete. Que paridade de arma é essa? Em compensação, ele é presumido o quê? Inocente. Aqui, ó. Equivalência. Está claro? Maravilha? Então, na verdade, eu tenho a paridade de armas, que nada mais é do que o princípio da igualdade ou isonomia no processo. Tem um livro do Celso Antônio Bandeira de Mello que ele fala que o princípio da igualdade é tratar igual fatos iguais. Isonomia em relação a pessoas. Então eu tenho o princípio da igualdade, que se relaciona com a igualdade nos fatos, e a isonomia com a igualdade no tratamento às pessoas. Tá claro? Só para ficar aí um detalhe para vocês, tá claro? Então eu falo igualdade, eu falo isonomia, é ainda mais efetiva, visto que se for violada a ação penal, torna-se nula. Então todo o processo onde há desigualdade, um tratamento desigual, deve ser considerado como nulo. A nossa carta veda as discriminações, os tratamentos desiguais, salvo os casos previstos em lei. Assim como está lá no livro do Alexandre Moraes e tal, que ele fala da desigualdade. Maravilha? E aí, olha que interessante, ó, olha o que ele fala. A desigualdade na lei se produz quando a norma distingue de forma não razoável ou arbitrária um tratamento específico a pessoas diversas. Então você tem que observar que existe o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade. Né? Olha que interessante, né?
O mérito administrativo é análise do quê? Conveniência e oportunidade. Quando eu falo conveniência e oportunidade, eu estou falando também do princípio da razoabilidade e do princípio da proporcionalidade. Então, uma razoabilidade, me parece, alguns autores, Humberto Ávila, para ampliar direitos, e a proporcionalidade para restringir direitos. Então, eu tenho esse mecanismo de razoabilidade e proporcionalidade nos princípios constitucionais, inclusive o princípio da igualdade, ou isonomia. Maravilha? Igualdade, fatos, isonomia, pessoas, razoabilidade, ampliar alguns direitos, proporcionalidade, talvez limitar alguns direitos, tudo dentro da lógica do razoável, do racional e do proporcional. É o que ele fala, um tratamento específico de forma diversa. Por isso que eu falei para vocês das cotas. Cota em faculdade, André. Uma coisa é certa, de cara, uma cota que estabeleça um critério exclusivo pela cor da pele, não me parece razoável, só pela cor da pele. Uma cota que dá acesso diferenciado para o primeiro grau, me parece razoável. Segundo grau, primeiro grau, bastante razoável. No segundo grau, razoável. Numa faculdade, já não me parece tão razoável. Num concurso público, menos ainda. Na minha forma de ver, estabelecer cotas, não é isso? Vagas reservadas para negros, por exemplo, para um concurso para juiz, eu não vejo nenhum sentido na minha cabeça. Pode ser que eu esteja errado. Por quê? Porque se o cara está fazendo um concurso público, ele já fez primeiro grau, ele já fez segundo grau, já fez a faculdade, já está estudando para concurso, quer dizer, ele faz parte do topo da lista. Então a cor dele me parece que não seria um critério diferenciador. Está claro? Só para entender, não vou conversar sobre isso agora, podemos conversar melhor, inclusive, não é isso? Tá aí o telefone aí do meu WhatsApp, não é isso? É 21 Rio de Janeiro, 98806-1122. Me manda no zap, não há problema nenhum, a gente conversa, te joga num grupo lá, a gente conversa. Tá claro? Então as questões de discriminação. André, o que você poderia me falar com relação a discriminação e privilégio? Não é isso? Uma pessoa privilegiada e uma pessoa discriminada. A discriminação e o privilégio ofendem o princípio da igualdade? É óbvio. E o que é a discriminação? O ato discriminatório é não conceder um direito que todos têm. O que é uma discriminação? É não dar esse direito a essa pessoa que todos têm. E o privilégio é o outro lado da moeda. É conceder um direito a alguém que ninguém tem. Quem é o privilegiado? É aquela pessoa que tem um direito que ninguém tem. E quem é a pessoa discriminada? É a pessoa que não tem o direito que todos têm. Dois lados da mesma moeda que, evidentemente, não observam o princípio da igualdade. Perfeito? Tranquilo? É preciso ressaltar o que fala o Alexandre de Moraes. O foro especial por prerrogativa de função estabelece vantagens como se o indivíduo detentor do foro estivesse em melhor condições por ser julgado no tribunal e não por juiz de direito diretamente, ferindo assim o princípio da igualdade judicial. No entanto, o que a Constituição quis foi proteger não o indivíduo, e sim a função ou a dignidade do cargo que ocupa. Obviamente, ele acaba por se beneficiar, mesmo que reflexamente. Tá claro? Ele vai falando no livro dele que essa é uma questão complexa e tal. Então, existem alguns autores que falam o seguinte, olha, o foro prerrogativo de função. O foro prerrogativo de função, André, que o Supremo há algum tempo falava do foro privilegiado. E você acabou de falar de privilégio e discriminação. Não é isso? Por isso que é errado você falar foro privilegiado, porque o foro privilegiado parece que está dando um privilégio à pessoa. E o que fala a Constituição e o que fala o CPP não é o foro privilegiado, mas o foro por prerrogativa de função. Então fala bonito, falar foro privilegiado parece que estou dando um privilégio à pessoa. E o que a Constituição quis fazer, pensou que o foro é por prerrogativa da função. Então não protege a pessoa, mas protege a função que a pessoa ocupa. Maravilha? Viu que é bobagem, não é verdade? Viu que na verdade o Supremo não condena ninguém, o Supremo é uma grande alegria, felicidade, assim, você está me entendendo. Aqui não é um local para crítica, porque você vai rolar na internet, tem que tomar um pouco de cuidado. Maravilha? É isso aí. Terceiro princípio, o princípio da humanidade. O que é o princípio da humanidade? Tá? Declaração Universal dos Direitos do Homem. Tá? Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, considerando que as Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e valor da pessoa humana.
Tá claro? Ainda no plano internacional, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. E que todo homem tem o direito de ser em todos os lugares reconhecidos como pessoa perante a lei. O princípio da humanidade, galera, nada mais é do que uma decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana. O que é isso? É acabar com uma coisificação do ser humano. Então, no passado, na época da escravidão, os negros eles foram coisificados. Eu era proprietário de uma casa, de um terreno, de animais e de um negro. O negro ele era coisificado à época da escravidão. Então, existe um princípio muito caro em direito constitucional, que é o chamado princípio da proibição do retrocesso. O que é o princípio da proibição do retrocesso? Os avanços humanitários, os avanços sociais e políticos estabelecidos na nossa Carta Magna não podem ser retrocedidos. Então existe aqui, você que está estudando direito constitucional, sabe que existe aquele poder constituinte originário, não é verdade? O poder constituinte originário, ele é ilimitado, não é isso? Ele é, como é que é? Incondicionado, ilimitado. Tem certeza? Sim, o poder constituinte originário, ele origina a nova Constituição, a nova Carta, ele é ilimitado. Isso é óbvio que é na época do positivismo. Hans Kelsen, hoje há entendimento do justnaturalismo. Existem limites, sim, que estão acima da lei, acima da Constituição, são direitos inerentes ao ser humano que eu não posso retroceder. Então não adianta vir uma carta agora, isso vai acabar com a Constituição de 88, fazer uma nova Assembleia Constituinte e falar que são direitos fundamentais só para as pessoas brancas. Tá claro? É óbvio que não, porque seria um retrocesso. Maravilha? Na Constituição Federal existe o artigo 1º, inciso 3º. Tá claro? Que é chamado princípio da dignidade da pessoa humana. Tá claro? Princípio da humanidade. Do inciso 3º, o artigo 5º diz: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Tá claro? Então ficam assim, gente, estabelecidas algumas garantias. Tá? E aqui já bota de cara, é o chamado garantismo penal. André, o que é o princípio do garantismo penal? Eu tenho 10 axiomas, tá? De Luigi Ferraioli. Luigi com G, Ferrajoli com J. Luigi Ferraioli. Nós vamos estudar isso num bloco específico. Vou falar especificamente com você sobre isso. Não leve a ferro e a fogo, mas numa prova, fale que você conhece. Basicamente, o que é isso? O Ferraioli ele fala o seguinte, que o princípio do o garantismo penal é que você agora, tu tem que, ao estudar o Código de Processo Penal, você tem que botar um óculos. Você pega o teu óculos e coloca na cara. E esse óculos é o quê? É a Constituição, é a dignidade da pessoa humana. Então, quando você pega o Código de Processo Penal, você lê com óculos um filtro dignidade da pessoa humana. Tudo tem que observar à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. O garantismo penal nada mais é do que uma interpretação de todas as normas processuais, penais, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição e artigo 5º, inciso 3º e 49. Ninguém vai ter tratamento desumano, degradante, nem submetido à tortura. De cara falo para os senhores que todos os princípios constitucionais, eles são princípios relativos, porque admitem uma ponderação de interesses. Tem pena de morte no Brasil? Não. Excepcionalmente sim, em caso de guerra. A casa pode ser invadida, sim ou não? Não. Mas excepcionalmente pode? Com certeza, naquelas hipóteses definidas na Constituição. Tá claro? A lei penal retroage? Não. Excepcionalmente pode? Sim, para beneficiar. Tudo é relativo. A casa pode ser desapropriada? Não, mas se não cumprir com a função social, houver interesse público, pode. Então tem essas regrinhas de relativização de todos os direitos constitucionais. Perfeito? Inclusive isso, tá? André, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Existem alguns autores que sustentam, na minha forma de ver, de forma errada, que seria um princípio absoluto. Quando é que a pessoa pode ser torturada? Em hipótese alguma. Quando é que a pessoa pode ter um tratamento desumano ou degradante? Em hipótese alguma. É óbvio que isso está errado. Tá claro? Por quê? A pensar assim, todos os presos deveriam ser soltos. Porque os presídios são masmorras. Tem que ser solto porque ofende a Constituição. Foi isso, alguns políticos aí, quando foram presos, argumentaram isso. Respeite-se a Constituição. Os presídios são masmorras. Solte.
presos políticos soltos, político preso. Peraí, cara, não é assim não. Tá claro? Inclusive, se são masmorras, foi porque vocês mesmos roubaram dinheiro e não deram dinheiro para o sistema penitenciário. E agora que estão presos, estão reclamando disso. O que importa é que isso me parece também, segundo Robert Alexi, sei lá como é que fala, XY no final, o que importa é você saber escrever. Robert Alexi, não é isso? Significa dizer que todos os princípios eles são relativos, inclusive a não prática de tortura. Ele dá o exemplo de um prisioneiro de guerra. Um prisioneiro de guerra, que ele é capturado, está sendo trazido no navio para o país vencedor da guerra, e ele fala, olha, eu botei uma bomba no navio. E essa bomba no navio vai explodir o navio, que vai afundar, vai matar todo mundo, inclusive a mim. Como eu sou um capturado de guerra, eu botei uma bomba no navio, que eu também vou morrer. E ele sustenta, é possível torturar o preso para salvar a vida dele? Sim, perfeitamente. Ele fala que esse prisioneiro de guerra, pode ser torturado para que salve a vida de todo mundo que está no navio, inclusive a dele. Então ele fala que a não prática de tortura também é um princípio relativo, em razão desse exemplo que ele dá no livro dele. Significa dizer que esses princípios são regras processuais, não é isso? E não pode ser submetido a nenhuma forma de tratamento desumano e tal. Então já sabe, inclusive uma decorrência muito cara é a exceção a prisões cautelares. André, a pessoa pode ser preso cautelarmente? Olha, cara, na exceção da exceção da exceção da exceção. Aí ele pode ser preso cautelarmente, por quê? Porque isso foi do princípio da humanidade. Eu não posso prender o cara, por quê? Porque eu estou tratando ele de forma desumana ou degradante à luz de um processo que é um instrumento. É uma garantia que ele tem de, em regra, responder o processo solto. Princípio do devido processo legal. Quarto princípio. O que é o princípio do devido processo legal? Tá? Princípio do devido processo legal é que ninguém pode ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por esta prescrita. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens arbitrárias devem ser punidos. Então, quando eu falo do devido processo legal, é que o processo tem que ser devido de acordo com o que está na lei. Tem que observar a regra do devido processo legal. Significa dizer que é uma regra cara ao direito processual. André, o que é o processo? É um instrumento que o Estado se utiliza. Então se pensa no crime, na pena. André, o que é pena? É consequência de quem comete crime. Mas a imposição de uma pena tem que ter o quê? O devido processo legal. Ah, que me seja garantido o quê? O contraditório e a ampla defesa? Perfeito. E que no curso do devido processo legal serão produzidas provas? Perfeito. E se não forem produzidas provas, eu sou presumido inocente? Perfeito. Isso é decorrência do quê? Do Estado democrático de direito. Haja vista que todo poder emana do povo. Pô, tá entendendo bonito, cara. Tá claro? Se liga que a doutrina sustenta que existe o devido processo legal formal, que é o processo que tem que seguir de acordo com o que está na lei, como também hoje eu tenho o devido processo legal material. O que é o devido processo legal material? Que o processo tem que seguir o que está na lei, mas também tem que seguir o princípio da razoabilidade. O processo tem que estar de acordo com o que está na lei, mas materialmente falando, ele tem que ter uma duração razoável do processo. Artigo 5º, inciso 78 da Constituição. Os processos têm que ter uma duração razoável. Então, um processo que dura 30 anos, ele seguiu o que está na lei. Devido processo legal formal, mas não se pautou pelo devido processo legal material, porque teve um prazo desarrazoado. Inclusive, a professora Ada Pellegrini Grinover, ela sustenta que um processo que demora muito, ele é injusto porque ele condena uma outra pessoa. Olha que interessante. A Ada Pellegrini, ela fala que um processo quando demora demais, ele necessariamente é injusto porque condena uma outra pessoa. Então eu tenho o caso de uma pessoa que cometeu um crime com 20 anos de idade, e se esse processo demorar 20 anos, eu estou condenando a mesma pessoa, só que com 40 anos. Ela fala que é uma outra pessoa. 20 anos era um moleque que pegou o carro do pai escondido e atropelou 4 pessoas. Com 40 anos, já às vezes que ele estava solto esse tempo todo, ele casou, ele é pai de 3 filhos. Então eu estou
punindo um cara que cometeu o crime, um garotão que pegou o carro emprestado do pai, escondido, e estou condenando agora um pai de família. Ela fala que não é a mesma pessoa. Por isso que o processo tem que ter uma duração razoável. Imagina esse cara agora começar a cumprir a pena. Está claro? Então tem que ter o devido processo legal, tanto o devido processo legal formal, quanto o devido processo legal material. Olha o que fala a Declaração das Nações Unidas. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Quando eu falo arbitrário, é uma discricionariedade sem legalidade. Está claro? Então tem que estar tudo de acordo com a lei para não gerar arbítrio. Inclusive está definido no artigo 5º, 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Dessa forma é assegurado a todos um processo segundo a lei, não podendo ninguém ser privado de sua liberdade ou de seus bens, senão cumprido toda a tramitação legal. Tá claro? Aí fala lá do Antônio Scarance, né, isso, posicionamento publicista, aceito. Inclusive, uma das decorrências é que não seja aceita as provas ilícitas no processo. Tá claro? Aí, inclusive, ele fala das provas ilícitas por derivação. Fruits of the poisonous tree, frutos da árvore envenenada. Ah, André, então não se admite a prova ilícita porque é uma decorrência do devido processo legal. Tem que se pautar pela lei, então não pode ter provas ilícitas. Maravilha? Vamos ao nosso primeiro intervalinho aqui e vamos seguir falando dos princípios.